Eu lembro de uma situação, há muitos anos atrás, 2005, eu virei capa de uma revista, a revista Você S.A., que falava sobre como alcançar a independência financeira. Eu me coloquei como case. Eu alcancei. E aquele era um ano muito violento. Você lembra das facções criminosas atacando base da polícia, todo mundo se blindando, se escondendo? Minha esposa falou lá em 2005, bom, tudo bem, tá aparecendo na capa da revista que você é uma pessoa que tem R$1 milhão. Aí nós temos dois caminhos. Ou a gente gasta esse R$1 milhão erguendo o muro da casa, comprando carro blindado, ou você ensina todo mundo a ser milionário e a gente some na multidão. Abrir a cabeça das pessoas. E a gente já começou conversando, gente. A gente estava nos bastidores conversando sobre carros, sobre viagens, sobre produção de conteúdo. Porque hoje nós somos responsáveis por divulgar não só aquilo que gera transformação, mas também nosso lifestyle, né, Gustavo? Talvez, eu não sei se alguma entrevista sua começou falando sobre lifestyle, mas você passou a ser tão relevante no seu segmento que as suas opiniões, a sua maneira de levar a vida, como você cria os seus filhos, as suas férias, tudo isso virou conteúdo também? Também, Moré, mas não foi planejado. Na verdade, em 2016 eu já tinha todo o histórico dos livros, palestras, já a participação na imprensa como consultor, conteudista. Tinha um reconhecimento offline, eu fui convidado para entrar no online. Inaugurei em 2016 meu canal no YouTube, meu perfil no Instagram, comecei a divulgar um curso online que eu montei. E eu percebia, uma coisa quando você impacta um público que é o leitor do seu livro, o cara que te ouve na rádio, que sabe como você pensa. Concordo, não concordo, enfim, mas a pessoa está na sua linha de pensar. Outra coisa é quando você começa a impactar dezenas, centenas de milhares de pessoas que vieram lá na sugestão do Instagram, que vieram como indicação de alguém no YouTube e aquela pessoa não te conhece. E aí vem comentários do tipo, a vida não é só número. A vida não é só cortar gasto e fazer poupança. E se eu não chegar lá na frente? Eu como planejador, obviamente que eu sei tudo isso, mas como mostrar para as pessoas que a vida não é só número? Isso me encucava. Estava no primeiro semestre do meu projeto de finanças pessoais, explicando como lidar com o dinheiro, como explicar com o longo prazo, como lidar com o risco. Aí vieram minhas férias. E férias eu realmente desconecto, é para mim, para meus filhos, para minhas experiências. E aí no segundo dia de férias veio lá meu estrategista digital, aquele cara que cuida do engajamento no YouTube e no Instagram, falando, Gustavo, tem que postar alguma coisa, tô vendo ali, de repente posta alguma coisa sobre o dólar que tá subindo e você tá viajando. Eu falei, cara, eu não vou, no meio das minhas férias, abrir aqui um portal de notícias, pesquisar a cotação do dólar e gravar um vídeo sobre o conteúdo que eu tô de férias. Ele falou, cara, mas a gente não pode perder aquele engajamento das redes sociais. Por quê? Porque na hora que a gente for divulgar o que interessa ao público, o curso, com a rede social fria, você simplesmente não alcança ninguém. Ele falou, abre a câmera e posta o que você está vivendo. Então vamos lá, tô tomando sorvete, tô na praia, tô dando uma lição com meus filhos, tô aprendendo uma lição com meus filhos. E a gente viu que naquele momento que a gente abriu, vamos citar aqui o mundo de caras, né? Os bastidores, o engajamento aumentou 10, 15 vezes do que era o engajamento normal sobre conteúdo. Impressionante. E a gente falou, peraí, tem alguma coisa que estava faltando. E eu percebi que para o público, principalmente o público que não me conhecia, era uma forma de eu explicar que o planejamento era para alcançar objetivos, para alcançar sonhos, para ter férias bem organizadas. Para o público que me conhecia, era um motivo de conexão. E a gente percebeu que uma coisa conversava muito bem com a outra. Então eu comecei a alternar o mesmo que eu faço com as minhas leituras. Conteúdo técnico com conteúdo de dia a dia, de lazer, de vida pessoal. E as pessoas começaram a entender qual era o significado de planejar a vida. Planejar a vida não é cuidar do futuro. Planejar a vida é cuidar muito bem do presente, mas com os cuidados necessários para esse bem viver presente e não faltar amanhã. E aí eu acho que minha lição ficou mais completa. As redes sociais me ajudaram a comunicar o que eu queria. É impressionante porque uma coisa casou com a outra, né? Na verdade, você não tinha enxergado que tudo aquilo que as pessoas constroem e se preparam para, você também poderia entregar da maneira que você vive, da maneira que você desfruta, pela sua lente. Tem que ter o risco, né? A gente vive num país que tem muita desigualdade, então cuidado com violência. Mostrar a família, mostrar sua rotina, mostrar o que você gosta de fazer, onde você gosta de fazer, é sempre um risco. Eu lembro de uma situação, há muitos anos atrás, 2005, eu virei capa de uma revista, a revista Você S.A., que falava sobre como alcançar a independência financeira. Eu me coloquei como case, eu alcancei. Né? E aquele era um ano muito violento, você lembra das facções criminosas atacando base da polícia, todo mundo se blindando, se escondendo. Minha esposa falou lá em 2005, bom, tudo bem, tá aparecendo na capa da revista que você é uma pessoa que tem R$1 milhão. Né? Aí nós temos dois caminhos. Ou a gente gasta esse R$1 milhão erguendo o muro da casa, comprando carro blindado,
ou você ensina todo mundo a ser milionário, a gente some na multidão, né? Então, sumir na multidão passou a ser o meu grande desejo desde então, ou seja, ensinar todo mundo a crescer da maneira que eu cresci. Aí o trabalho do educador cresceu bastante. Algumas coisas prejudicaram quando eu me tornei consultor na TV. A TV dá aquela visibilidade, né? Aquele impacto com um público muito grande. Então, a fama é diferente do sucesso, né? Então, quando você é muito conhecido, as pessoas se conhecem na rua, param, querem te cumprimentar na hora do almoço, enfim. Mas a gente tem que tomar o cuidado de saber que ao nos expor, nós estamos assumindo o risco. E é um risco controlado. Alguns cuidados a gente toma ao expor, né? Onde estamos, uma localização sem precisão. Vamos postar um dia depois que a gente esteve no lugar. Alguns cuidados para não expor também meus filhos. Porque o assédio é gostoso, é bacana, é reconhecimento. Mas às vezes uma refeição em família interrompida pode prejudicar um pouquinho aquele momento especial que a gente está brindando. O momento das crianças, o fim das aulas, algo importante. Mas é consciente a exposição da vida pessoal para que as pessoas entendam que a vida não é só número, não é só dinheiro. O dinheiro é um meio para a gente realizar objetivos na vida. Eu tenho um pensamento que eu sempre compartilho com as pessoas aqui, que eu digo que o seu nível de visibilidade é proporcional ao seu nível de responsabilidade. Porque se você impacta muitas pessoas, você precisa então se apropriar daquilo que você faz e saber que se você tomar uma atitude ou der um exemplo negativo, você também vai impactar. Sem dúvida. E vão te cobrar da mesma maneira. Sem dúvida. Então ser público, ser reconhecido, ter fama, como você disse, é muito gostoso, né? Mas a partir do momento que você toma uma decisão equivocada, você precisa estar preparado para esse linchamento que existe hoje digital e para apontamentos. Então, e esse é um mercado que se regula com o passar do tempo. Não é de uma hora para outra. A gente vive em uma polarização. Vivemos uma polarização política, por exemplo, uma polarização de apontamentos de dedo. Por quê? Porque vivemos ainda um momento muito inicial dessa jornada digital, né? Sem dúvida. Estamos filtrando, estamos aprendendo a lidar com todo esse poder. O poder da visibilidade, o poder das redes sociais traz, como você bem falou, a responsabilidade. O linchamento existe, mas o linchamento acaba acontecendo quando as pessoas usam mal o poder ou usam de forma não pensada as consequências. Toda vez que eu vou emitir uma opinião, mesmo que seja uma opinião técnica, do tipo, qual investimento é melhor que o outro? Eu tenho que entender que ao recomendar um investimento e dizer que o outro não funciona, muitas pessoas dependem desse outro para sobreviver. Muitas instituições vivem desse outro investimento dizendo que não funciona. Então, não é simplesmente, olha, aquela instituição, aquele gerente do banco está te enganando. Não, ele não está enganando. Aquela pessoa agradece a Deus todos os dias pelo emprego que tem. E muitas vezes ela está fazendo o melhor possível pelo seu cliente. Então, o erro costuma estar em vender o produto certo para a pessoa errada. Vamos dar um exemplo clássico, títulos de capitalização, aquele que você investe, entre aspas, e concorre a prêmios. O que mais se vê falar por aí é que título de capitalização é um péssimo investimento, que o banco está te enganando. Não é isso. Como investimento, ele é um produto ruim. Mas se nós analisarmos que hoje pelo menos 2/3 dos brasileiros dos adultos jogam semanalmente na loteria, e a capitalização é uma forma de loteria que você aposta regularmente, e se tudo der errado, o que é bem provável que aconteça, você não for sorteado, seu dinheiro vem de volta. Então, depende do ponto de vista. Como loteria é sensacional. Então, por que em vez de eu tentar vender esse produto para quem quer investir, eu não tento vender para quem joga na loteria? Então, são argumentos diferentes. Eu me coloco no lugar do outro. Eu tenho que aprender a usar esse poder da comunicação, da visibilidade, de uma maneira respeitosa, entendendo o ponto de vista do outro, entendendo que a minha verdade pode funcionar num certo contexto, em outros contextos pode não funcionar. Então, eu acho que o fazer da fama um sucesso é muito mais sobre entender as pessoas do que fazer as pessoas entenderem as suas verdades e seu conhecimento. Você tem que entender de quem está do outro lado da tela para poder comunicar corretamente. Legal, gostei. Fazer da sua fama um sucesso. Eu nunca tinha ouvido essa frase, eu vou guardar. Vou anotar. Sucesso é aquela fama que sobrevive. Fazer da sua fama um sucesso. Eu gostei. Como é que começou essa sua jornada de compartilhamento de conteúdo, né? Foi algo pensado? Você tinha, não sei, num primeiro momento um caminho mais acadêmico e depois foi uma migração? Eu queria entender quais foram as chavinhas que foram virando na tua cabeça. As pessoas me procuram tentando fazer planos como os planos que eu fiz. Tá. É frustrante porque eu não fiz tanto plano assim. Eu acho que a melhor forma de traduzir como foi minha carreira, tem 2 palavras que traduzem bem, que são desobediência produtiva. É o nome desse nosso papo aqui. Por quê? Eu comecei minha carreira em finanças como consultor, convidado para um time de consultoria, porque eu escrevia bem, não porque eu era especialista em finanças, mas eles precisavam de um texto, de um laudo bem preparado. Então, comecei a preparar
a redação que explicava projetos técnicos de uma maneira que o cliente recebesse e pudesse aproveitar. E esse poder, rapidinho, desculpa interromper mesmo, você vai retomar. Esse poder de concisão na escrita veio por conta de leitura? Muita leitura, muita leitura. Eu, aos 13, 14 anos de idade, minha mãe precisou fazer alguns trabalhos fora de casa, não tinha com quem deixar, não tinha verba para uma babá ou alguém que pudesse cuidar, ela me deixava na biblioteca pública do bairro. Que interessante. E eu, durante 1 ano e meio da minha vida, eu passei todas as tardes, depois de fazer a lição de casa da escola, devorando livros, que eu tinha mais 2, 3 horas por dia ali, de ócio, diante de centenas, milhares de livros. Nossa, então a leitura me ajudou muito a escrever bem. Eu não sei regras de português. Se pedir para enunciar as regras gramaticais, ortográficas, eu sei escrever porque eu sou um leitor. Mas enfim, essa qualidade me permitiu ajudar uma equipe de consultoria. Um outro projeto diferente, eu acabei cobrindo um professor que não esteve presente no projeto, fui bem avaliado. Sendo bem avaliado, eu assumi matérias, disciplinas que os professores normalmente não queriam assumir. Pensa no professor jovem, aquela disciplina que é dada numa sexta-feira à noite, a contabilidade básica, a estatística básica, todo professor foge daquilo. Eu comecei a ter bons resultados, reconhecimento dos alunos nesse tipo de aula, só que eu sabia que eram matérias difíceis, então eu comecei a incluir pílulas de educação financeira pessoal, do tipo, olha, você está aprendendo sobre contabilidade? Eu sei que você não vai aplicar na vida da sua empresa, não é sua área. Você é advogado, secretária, marketing, enfim, mas na sua vida pessoal você pode aplicar. Vamos aprender a melhorar o imposto de renda. Esse próprio processo, que já era uma desobediência, eu saí do roteiro tradicional da aula, me levou ao convite para montar uma aula específica sobre o assunto. Nessa aula eu montei uma apostila, tive a felicidade nessa aula, no MBA, um dos alunos ser editor, dono de uma editora, e ele me convidou a escrever o primeiro livro. Fiz o primeiro livro com carinho, por orientação desse editor, que fosse um livro, uma linguagem acessível, de autoajuda. Quando eu levei o primeiro exemplar que eu recebi da editora para o meu orientador de mestrado, falei, olha, tá aqui uma obra, fiz dedicatória, 2 páginas de dedicatória. Eu lembro que ele olhava, folhava, foi e voltou durante uns 3 minutos em silêncio, me deram uma agonia danada. E aí ele perguntou, você vai publicar isso? Eu falei, não, eu tô publicando, tá chegando hoje às livrarias. Ele falou, dá para recolher? Eu falei, não entendi. Ele falou, pô, isso aqui é autoajuda. Você é um mestrando. Eu falei, não, mas o meu objetivo, eu sei, eu tenho consciência do meu conhecimento, mas as pessoas pagam bem para assistir minha aula no MBA. Essas pessoas se sentem recompensadas, mesmo podendo pagar bem. Eu imagino que se eu levar meu livro uma linguagem popular, para quem não pode pagar por um curso, eu vou transformar mais ainda as vidas. Ele falou, não, você não pode fazer isso. Na verdade, você está fazendo um mestrado, você daqui a pouco está vendendo consultoria por centenas de milhares de reais. Seu conhecimento vale ouro. Você não pode desprezar numa linguagem tão popular quanto essa. Eu falei, não, olha, meu entendimento é que eu não vou atrapalhar esse trabalho, mas eu quero continuar por aqui também. E aí ficou uma situação meio desconfortável, tipo, você está fazendo bobagem com a sua carreira. Num segundo momento, teve um outro convite para eu me tornar empreendedor num projeto fora do país. Quiseram meio que delimitar minha carreira. Não, você é acadêmico, tem que ficar aqui. E nessas desobediências do tipo, eu não vou seguir o que todo mundo faz, eu não vou seguir exatamente o roteiro, eu fui sempre tentando encontrar o caminho de onde eu estarei mais leve para trabalhar melhor, onde eu alcançarei mais pessoas. Quando eu voltei da minha vida no exterior, morei um tempo no Canadá, eu tinha convites para dar aula, mas também tinha convites para dar palestras, porque o livro começava a fazer sucesso. Palestras eram menos remuneradas na época do que as aulas, mas a plateia era maior. Então, bom, se eu posso falar para 200 pessoas numa noite e não para 30, vamos fazer crescer. Então foi de desobediência em desobediência que eu fui encontrando uma maneira mais produtiva de levar meu conteúdo a mais pessoas. Pra você ter uma ideia, Ivan, e você conhece muito bem, porque você está no mundo da mídia, eu cheguei a travar minha agenda nos primeiros semestres, para ter espaço livre para atender a imprensa. Quando o livro começava a fazer sucesso, eu falei, bom, vamos pedir uma entrevista, vamos pedir para ir para a TV, para o rádio. Eu, com a agenda cheia de aula, não consigo atender. Claro. Então, trava. Não sei se vai ter entrevista ou não, mas deixa eu tirar 2 manhãs por semana para atender TV e rádio. Que legal, que planejamento, hein, meu? Foi assim que eu comecei fui chamado para um programa, uma emissora. Então, tinha lá meus 15 minutinhos de fama. Eu não só entregava meu conteúdo, como depois nos bastidores eu falava, olha, dá para falar muito mais sobre o assunto. Se você quiser, eu monto umas 6, 8 pautas sobre temas que desdobram desse, que vão ser muito bons para o seu público. E aí começaram a vir os convites para presença mais constante na TV ou no rádio. Com isso, as pessoas passaram a ouvir mais meu conteúdo, com isso mais pessoas passaram a comprar os livros. Livros criticados me fizeram escrever outros livros que respondessem aquilo que os primeiros livros não escreviam, e aí veio essa sequência de mais de 3 milhões de livros vendidos, aí com todos os títulos que eu tenho.
recentemente, e ainda sem dar muito spoiler, aí, mas adiantando um pouquinho do projeto que eu tenho para falar, eu vinha num curso muito interessante, um curso online que atendeu mais de 40 mil pessoas, que dava muito dinheiro, impactava muitas pessoas, mas pessoas que podiam pagar quase 4 mil reais por um curso. Eu sentia que eu estava elitizando o conhecimento. Eu abri mão desse curso, abri mão do faturamento que ele me trazia para entrar num projeto que eu tenho certeza me permite alcançar mais pessoas através da gratuidade, dar ferramentas sem custo para os brasileiros conseguirem sair das dívidas, conseguirem começar a investir, porque a gente tem no Brasil, Moré, uma condição de serviços financeiros que nenhum outro país do mundo oferece. É inexplicável que a gente tenha ainda 2 em cada 3 adultos devedores no Brasil. É inexplicável que apenas 1% dos adultos produtivos no Brasil tenha a certeza de alcançar independência financeira no fim da sua vida, de ter uma vida em equilíbrio, não ter restrição financeira. Apenas 1%. Esse dado não é meu, não é de bancos, é do Banco Mundial, um estudo feito no Brasil. Então tem muito a ser feito, apesar dos meus 22 anos de carreira nessa área. Então a ideia é tentar democratizar. O que você recebe de retorno? Quais foram os mais impactantes que você recebeu de pessoas que você transformou, né? E qual era a principal dor? Bom, vamos lá. Primeiro, a principal dor geralmente é dúvidas em relação a uma grande mudança na vida. Transições de vida. Transições de vida. De cabeça, né? Desde, estou trabalhando demais, eu sei que eu preciso parar, não sei como, até situações do tipo, estou devendo e eu quero apresentar à minha família uma proposta de mudança e não sei como. Ou situações do tipo, me separei e estou tentando manter um estilo de vida que eu não consigo. Então são situações de grande dor, são pessoas que sabem que tem que mudar e não sabem exatamente como justificar para si mesmas, para a sociedade essa mudança. Assim, são todos os dias dezenas de depoimentos que me chegam, principalmente pelos comentários diretos das redes sociais, mas os mais impactantes normalmente são de famílias que salvaram o casamento, ou que salvaram negócios, ou que deixaram para trás uma vida de status para buscar uma vida de mais equilíbrio. Às vezes não é sumir da sociedade, não é morar no mato, mas cara, se eu sair de uma casa que hoje está sufocando minha família, né? Pensa aquela situação que a pessoa comprou um apartamento muito grande, uma casa muito espaçosa e está no limite para pagar a decoração e mal consegue trazer os amigos para casa porque a coisa não flui, ou se consegue trazer os amigos, a pessoa não consegue pagar um plano de saúde, não consegue viajar todos os anos, ela se sente pagando contas. Você fala, cara, faz o seguinte, reduz o padrão da sua vida em 20%. Reduz o custo fixo em 20%. Vamos ter um plano para viajar todos os anos, vamos ter um plano para sua filha fazer um intercâmbio daqui a 3 anos, vamos ter um plano para a faculdade, para a independência financeira. Quando você desce um degrau e você inclui muitos planos, você inclui muitas celebrações na vida das pessoas. Então, eu não destacaria um ou outro caso, mas o que eu tenho de reconhecimento diário é de pessoas que falam, cara, a vida ficou tão mais leve por um ajuste, por um detalhe. Mas eu destacaria, assim, eu falei que não ia destacar, mas dá para destacar o conjunto dos meus alunos que passaram pelo começo da pandemia. Imagine que quem faz um treinamento de finanças pessoais vai ter um investimento mais agressivo, tende a ter mais exposição à renda variável, investimentos em ações, em produtos de maior risco. Lá começo de 2020, a bolsa vem abaixo, né? 6 circuit breakers lá, para quem não sabe, a bolsa quando para de negociar porque tá perdendo muito. E meus alunos perderam dinheiro. Pelo menos é o que percebiam no extrato bancário. O que eu percebi naquele momento foi não um sentimento de medo, pânico ou dúvida do que fazer, mas sim de gratidão. Professor, funciona direitinho como foi explicado. Por quê? Quando a vida tem um planejamento, os seus projetos de longo prazo estão mais associados à renda variável, os de curto prazo associados à renda fixa, a produtos mais previsíveis. Quando a bolsa vem abaixo, você percebe que os projetos de longo prazo deixam de acontecer, eles se tornam inviáveis. Só que ao mesmo tempo a bolsa fica muito barata. Só que você tem projetos de curto prazo que a pandemia deixaram de acontecer e as pessoas estão cancelando viagens, estão cancelando algum curso que eu fazer, tem o tal do lockdown, e aquela verba disponível permitiu a todas as famílias estruturarem um home office, estruturarem um negócio que precisava, preciso de isolamento acústico, preciso de uma adaptação, comprar um equipamento. Então, o que foi um peso para muitas famílias, para quem tinha um certo planejamento, foi uma situação de leveza. Essas pessoas se mobilizaram para criar blogs, videologs, para criar comunidades e ajudar aqueles que não estavam conseguindo, falta do planejamento, não estavam conseguindo pôr em prática uma situação de reequilíbrio da vida. Então houve um fortalecimento do processo de educação financeira no país, dos influenciadores financeiros no país, naquele momento em que parecia ser uma quebra. Não. E aquelas pessoas que perderam em renda variável tiveram condições de, como era um projeto de longo prazo, parar, pensar, reorganizar
e aproveitar o que estava barato para remontar uma carteira de investimentos e na recuperação do mercado ganhar muito dinheiro. Então não houve perda quando a medida foi feita depois de 6, 8 meses. Isso fruto não de aposta, não de especulação, não porque eu acho que vai crescer, simplesmente fruto de um planejamento que é coerente com as necessidades da família no curto, médio e longo prazo. Ou seja, alunos do Gustavo Cerbasi não foram tão impactados assim com a pandemia e tiveram ferramentas suficientes para se programarem, terem uma qualidade de vida melhor, baseada em equilíbrio. Exatamente. Você me falou uma palavra aqui que me marcou, equilíbrio. Equilíbrio. Porque o que é o equilíbrio? Não é poupar tudo que você pode para ter um futuro fantástico. Eu estou tirando do 8 e jogando para 80 lá na frente. O futuro é perigoso. Pode ser que ele não aconteça. Pode ser que eu não esteja com as pessoas que eu amo no futuro. Pode ser que eu não tenha saúde de desfrutar no futuro aquilo que eu quero desfrutar. Então, equilíbrio não é cuidar do futuro. É cuidar bem do presente de maneira sustentável. O detalhe para alcançar equilíbrio normalmente está em reduzir custos. Não é reduzir os gastos. Imagine que eu gaste 5 mil por mês, vou continuar gastando 5 mil por mês. Só que eu vou tentar aumentar a participação de gastos variáveis e diminuir de gastos fixos. Saindo da linguagem técnica, imagine que hoje minha moradia ocupa 30% do meu orçamento. Cara, faz um exercício para ocupar 22%, 23%. Carro é gasto fixo, se ele ocupa 10% do orçamento, vamos tentar ocupar 8%. Então eu vou simplificar um pouco minha casa e meu carro. Não precisa ser pior, pode ser um carro um ano mais velho, uma casa um pouco mais distante, por exemplo. Só que eu vou incluir mais lazer, mais qualidade de vida, mais esporte, mais jantar fora, mais reunir amigos, mais experiências. Quando vem um imprevisto, pode ser uma pandemia, pode ser um problema de família, pode ser uma demissão, pode ser um filho que eu não planejava. Qualquer um, bom ou ruim. Eu posso ser chamado para ser padrinho de casamento, não está na verba, pronto, vou ter que comprar um presente e desequilibrou. Veio imprevisto, você cancela um compromisso que você tinha na semana seguinte. Você cancela o curso que ia fazer o mês seguinte e vai fazer daqui 3 meses. Você ajusta o seu consumo. Quando é gasto fixo, você entra numa ciranda, num efeito bola de neve, que para sair vai ser um esforço, vai ser doloroso, vai ser sofrido. Então, ao reduzir o custo fixo, você naturalmente encontra um equilíbrio. Você não vai se blindar contra imprevistos. A vida, quanto mais interessante for, mais imprevistos vai ter. Só que se você está preparado para abraçar esses imprevistos, tem uma pequena reserva, tem o que cortar no orçamento, os imprevistos são aquela dor leve do curto prazo e daqui a pouco tempo é a celebração de, puxa, reencontramos o equilíbrio. É esse ponto que faz com que muita gente tenha uma vida muito mais interessante, muito mais cheia de experiências e quando passa por imprevisto, simplesmente postergue algumas semanas a próxima experiência. Tudo isso tem nome, planejamento. Planejamento. E é um planejamento humano. Estamos falando de sentimentos, de recompensas, de fazer o que eu gosto. Não é o planejamento pensando só no futuro, né? Jogando para amanhã qualquer conquista, que é o erro que muita gente comete também.